Olá, pessoal. Estamos começando mais um Uniround 129. É aqui que a gente faz a discussão dos casos da teleradiologia. Estamos hoje aqui eu, Marília, a Giovana, a Heloísa e a Paloma. E vamos discutir 2 casos da nossa rotina da tele, para alinhar os laudos, trocar ideias, ver algum retorno, né? Hoje tem um caso com retorno, bem interessante. E lembrando que esse é um conteúdo para médicos veterinários, estudantes de medicina veterinária. E se tiverem algum comentário, alguma colocação, alguma ideia e sugestão, é só colocar nos comentários para a gente. Então vamos começar. O primeiro caso é da Gi. Acho que é teu, né, Gi? Um bulldog francês de 3 meses, fêmea não castrada. O paciente foi trazida para atendimento no dia 15 de agosto, com o histórico de ter passeado no parque e apresentar tremores e prostração após o passeio. Foi liberada com medicações, voltou no dia seguinte devido a começar com alteração respiratória. Está internada sem ter estabilizado com piora do quadro respiratório. O doutor relatou ainda que ficou em um quarto onde tinha um balde com água sanitária no domingo e não descarta a possibilidade de o animal ter ingerido o conteúdo. A sonografia realizada ontem mostra a redução da ecogenicidade do fígado e pâncreas. Sinais clínicos: hipertermia, saturação baixa, 68 a 86, muito baixa, né? Mesmo em oxigênio-terapia, tempo de preenchimento capilar aumentado, mucosas róseas, dor abdominal, ausculta pulmonar sem crepitação, urdas cardíacas sem abafamento, episódio de diarreia hoje pela manhã, hipertensão, incontinência urinária com alguns episódios ontem de esforço para urinar. Suspeita foi de intoxicação, internação e contusão pulmonar. Que histórico lindo, né? Completinho. Uhum. E aí, Gi, o que você viu nesse caso? Peraí que eu tô tentando abrir aqui, Maca, eu tô no celular, eu tô atrapalhada. Ah, claro, desculpa. Não, agora deu certo. É que não tava aparecendo, eu não tava entendendo, mas era só eu configurar. Então, eu vi uma pacificação pulmonar. Na verdade, o que aconteceu? A Patrícia, nossa monitora da RBO, mandou um tempinho atrás um artigo no nosso grupo falando sobre intoxicação por água sanitária, né? E daí, logo que eu vi o histórico e os sinais de intoxicação, eu lembrei do artigo que a Paty mandou. Então, e no artigo falava que podia causar edema pulmonar. Uhum. Então, quando eu vi, aliado ao histórico, quando eu vi essa classificação pulmonar, principalmente ali no lobo caudal, eu já logo pensei nisso, né? A imagem não é bem clássica, assim, eu acho que se eu não tivesse visto o artigo, eu não pensaria. Então... Não pensaria. Então, igual até eu estava comentando com a Elo no dia, né? Quem sabe uma contusão pulmonar, alguma coisa assim. Mas como eu tinha visto esse artigo, eu logo pensei nisso, né? Justamente por ela estar apresentando também sinais de intoxicação, então sinais sistêmicos de intoxicação. Então, foi isso. Bem interessante, Gi. Que bom que tu tinha esse caso já. Sim. Não, foi muita coincidência. Eu acho que faz uns 15 dias que a Paty tinha mandado, assim. Deu bem certo. Bem legal. Eu pensaria em contusão também, e com um histórico bem redondinho, é muito um quadro de intoxicação, né? Então, vamos ver o teu laudo. Radiografias e incidências ortogonais de tórax e abdômen foram analisadas. No tórax, a pacificação pulmonar alveolar do lobo caudal direito, intersticial não estruturada dos demais lobos pulmonares, aparente redução das dimensões cardíacas, a gente tinha reparado. Eu achei um pouquinho pequena na VD, mas não tenho certeza, sabe, Má? Tá um pouco obliterado, mas parece estar ocupando uns 2,5 no limite, né? É que é filhote geralmente parece ter um coração tão grande, né? Verdade. Bulldog ainda. Tem uns vasinhos meio afiados. Espaço pleural e mediastino cranial sem particularidades, trajeto e diâmetro traqueal preservados, arcos costais do diafragma íntegros, corpo vertebral de T12 em formato de cunha ou borboleta, hemivértebra. Tinha que ter, né? Pelo menos uma. Uma, caracterizada. Não ia passar.
Tadinho. Abdômen, cavidade gástrica repleta por gás, indicativo de aerofagia. Silhueta hepática de dimensões em região anatômica habitual. Silhuetas renais tópicas e simétricas. Segmentos intestinais repletos por fluido. Lembrando a redução do contraste intraabdominal, comum em pacientes filhotes. E demais estruturas musculoesqueléticas são dentro dos padrões de normalidade. Só o estômago bem cheião, né? De gás. Também tá despedindo com a saturação de 60, coitado. Sim, coitado. Não tem impressão. Então, a alteração pulmonar pode estar associada a edema pulmonar não cardiogênico, sendo a intoxicação por hipoclorito uma causa potencial em correlação com o histórico do paciente. Outras pneumopatias de origens inespecíficas, como inflamatórias e infecciosas, não podem ser descartadas pelo método. Acho que ficou lindo. Microcardia sugestiva de hipovolemia. O controle radiográfico de tórax após tratamento e estabilização do paciente é sugerido conforme a evolução clínica do paciente. Eu achei ótimo, não pensaria em outra coisa. Vocês colocariam mais alguma coisa de outra forma, meninas? Bem completão, né? Parabéns, Gi. Achei ótimo. Parabéns, Olhem. Ficou muito bom, né? Gostei também. A junção aqui das informações, né? Legal. Ficou bem bom. Vale um modelinho de laudo. É verdade. Graças a Paty, né? Ela sempre assiste, ela vai assistir esse. Que lembrou e assistiu e leu o conteúdo dela, né? Então... Eu só fiquei Obrigada, assim... Eu li bastante, até falei com a Gi no dia, assim, porque geralmente esses edemas não cardiogênicos, eles têm uma distribuição bem difusa, né? Eu também pelo fiquei... menos nos casos que tem de intoxicação, né? Aí eu fiquei pensando, assim. Mas eu achei ótimo, porque ainda assim a Gi colocou todos os outros diferenciais e, querendo ou não, a gente com um histórico desse acaba pensando mais nisso, né? Ainda mais com todo o quadro clínico de intoxicação, né? Sim, agudo. Deixa eu até ver quanto tempo fazia aqui. Eu não lembro que dia eu laudei, mas eu lembro que tinha sido no domingo que ela tinha ficado no quarto. Eu acho que eu laudei isso na terça, Elô. Será? Já era mais tardio, né? Porque e ela eu achei bem legal. Porque ela tá com hipertermia também, e no artigo ele traz isso de sinal, né? Eles contam isso. Esse é o artigo, né, que a Gi comentou, que a Elo trouxe pra gente. E nesse quadro aqui era bem difuso mesmo, né? Como a Elo falou, geralmente é um quadro mais interstício alveolar difuso, né? Foi isso que me pegou um pouco. Porque a imagem não... E é isso que me deixou assim, sabe? Se eu não tivesse visto esse artigo e não tivesse batendo os sinais clínicos dela com um quadro de intoxicação, eu não pensaria mesmo. Eu pensaria mais uma pneumonia lobar, algo nesse sentido, contusão, né? Mas até no artigo cita que eles geralmente associam antibióticos pelo risco de infecção secundária, pelas lesões, então... Às vezes até algo infeccioso secundário já poderia estar acontecendo também, pensando que era mais tardio. É verdade, porque já eram uns dias depois mesmo. Porque ela até tinha histórico de ter passeado, parece que eles levaram ela a passear no parque, mas, tipo, a princípio não tinha acontecido nada. A única coisa diferente era ela ter ficado junto com o balde com que boa, ela poderia ter bebido, né? Eu acho que ficou bem completa, né? Pode estar tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Até o artigo cita que ele causa pneumonite química, assim como causa a esofagite, a gastrite, as ites químicas, né? Eles até falam para não induzir vômito, né? Por conta dessa e daí, corrosão, né? Que acaba causando. Né? Isso, é bem tratamento paliativo mesmo. Acho que a gente não teve retorno, né, Elo, de
ficou bem, se era Não. isso que não era. Mas acho que teu artigo tá ótimo. Teu artigo, teu laudo tá ótimo. Até nesse caso aqui, foi o cachorro comeu granulado daqueles de piscina, né? Então era uma concentração bem maior do que esse que seria água sanitária, né? Então Sim. tem esse fator. Eu não lembro a idade que tinha esse do artigo. Às vezes, por ser filhote, ele, tipo, ó, só a água já pode ter causado mais sinais também, né? Sim. Eu achei interessante que ele cita que muitas coisas são dose dependente. Nesse aqui ele citava que a dose não era tão importante quanto a concentração do cloro. Mas eu acredito que já possa ser assim, suficiente, né? Vai saber quanto tomou, né? Se tomou, se aspirou. Se... E o quanto de que boa tinha na água, né? Quando a gente lava o banheiro assim, a porta fechada, fica aquele cheiro de que boa, já dá uma tosse, né? Quem sabe ali ele passou por essa situação, tadinho. Então, acho que é isso. Vocês têm mais alguma colocação nesse caso, meninas? Não. Esse artigo é bem interessante, né? Bem legal. Esse caso é um caso bem complexo. Um caso internacional. Um cão Shar-Pei de 3 meses, macho não castrado, com um histórico de ter passado mal, com tosse, com espuma na boca e dificuldade respiratória progressiva. E ele chegou com dispneia grave. Ele já tinha passado por um atendimento antes e tinha piorado. A suspeita era de corpo estranho esofágico ou hérnia de hiato. Daí essa é a imagem do bichinho. Esse caso ele veio no suporte e a suspeita de corpo estranho esofágico me deixou na maior confusão. Minha cabeça virou num nó, tentando entender essa imagem aqui. E essa imagem aqui. Me parece não dá para saber se é um lobo pulmonar enfisematoso. Enfim. Eu vou falar o que eu pensei na hora, o caso não é meu, o caso é da Anaís, mas eu vou passar o que eu pensei na hora. E que depois a Anaís avaliou com mais calma. Então, na hora a gente conversou sobre a possibilidade de isso ser ou algo em esôfago, causando compressão já de brônquios, com um pouquinho de gás só cranial, e em associação ter essa alteração aqui, que a gente pensou até se poderia ser uma hérnia paraesofágica e ter uma associação dessa região aqui, ó, ser tudo um pedaço do estômago dilatado, pode ter passado em parte. Mas depois o que fez mais sentido foi ser um enfisema lobar e tem esse deslocamento aqui de mediastino com obstrução brônquica. Não dá para ver o caminho aqui do brônquio principal esquerdo. Poderia ser ou uma massa, algo aqui acontecendo, ou até por esse deslocamento aqui por conta desse enfisema. Mas foi um caso que a gente ficou com bastante dúvida. Nossa, eu ia chorar se pegasse esse. Eu quase chorei. Eu pedi ajuda para o Thiago, eu pedi ajuda para a Elô, pedi ajuda para Deus. Abri 300 mil livros. E... bem difícil, né? Muita confusão. Sim. Eu acho que eu pensaria em alguma coisa esofágica mesmo pela lateral. Aqui, né? Sim. Essa imagem tá... Tá muito danada. Eu acho que o suporte, ele exige muito uma resposta imediata, assim, né? Tu fala assim, depois que tu deu bom dia, boa tarde, a pessoa já quer saber não pode, né? Ou ficou azul, né? Se a pessoa viu que ficou azul, já não dá certo.
Daí é só desespero. Nossa. E o cachorrinho tava com muita dispneia mesmo. Tava bem malzinho. Bom que a gente teve retorno desse Agora essa imagem parece que o estômago tá sendo deslocado ali, assim, ó, tipo, esmagadinho né? aqui, né? Dentro do abdômen ainda e esmagadinho. Muito. Eu queria saber o que é esse negócio. Queria E muito aqui eu saber. comecei a ver uma continuação aqui, sabe? Pensei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vamos ver o que a Anaís disse, então. A Anaís avaliou com mais calma depois, discutindo. Radiografias do tórax foram obtidas em projeções ortogonais. Na base cardíaca se observa uma massa. Importante a distensão do lobo caudal direito, deslocando a mediastina e a silhueta cardíaca para a esquerda. É isso mesmo, né, que a gente vê aqui. Discreta distensão do esôfago cervical por ar. Silhueta cardíaca deslocada para a esquerda, com dimensões e conformação normais, incidência dorsoventral. Diâmetro e trajeto traqueal preservados. Cavidade pleural sem alterações. Arcos costais e diafragma íntegros. Linhas cesáreas abertas, compatível com a idade do paciente. Hepatomegalia, que é um achado normal em pacientes jovens. E estruturas ósseas dentro da normalidade. Talvez aqui fosse interessante colocar que a gente não vê o brônquio, né? Isso me preocupou bastante, porque não sei se é só pelo deslocamento que a gente está perdendo informação, mas talvez pelo quadro de dispneia, né? O que vocês acham? Gente, que loucura. Que loucura. Deixa eu só botar aqui. Tem obliteração do tronco principal esquerdo. Até faria sentido aqui com essa massa em base cardíaca tá causando, né? Essa obliteração. Na verdade, aqui tá obliterando até nem a bifurcação, a gente vê direito. Mas quantos anos ele tem, Má? 3 meses. Ah, não tem anos. Agora que eu vi as linhas cesáreas. Nossa. Pior ainda, né, tadinho? Eu não quis falar nada, mas agora piorou tudo. Eu não sei se vocês falariam mais alguma coisa. Não. Maior confusão, né, esse exame. Vamos ver que a Anaís concluiu. A gente teve retorno antes do laudo. Então, que esse caso veio e deu tempo da gente ver o retorno e discutir antes de ser liberado o laudo, no caso. Então, Que bom. Aparente massa em base cardíaca, de origem indefinida, mediastino, linfonodos traqueobrônquicos, cardíaco ou pulmonar, enfisema lobar em lobo pulmonar caudal direito. E as indicações, ecocardiograma ou ultrassom torácico, indicado para avaliação de possível massa em base cardíaca. Eu vou mostrar o retorno, só para a gente já ter, e a gente vai vendo se colocaria de outra forma ou não. Então, foi feito endoscopia respiratória e devo botar sem som para tentar ir traduzindo. Tem um pouquinho de redução de volume de traqueia e conforme vai passando, a gente vê umas áreas de aqui um pouquinho de hemorragia, aqui um pouquinho de hemorragia, tem um pouco de muco, aqui, áreas de hemorragia e muco, e daí se vê uma massa. E essa massa estava em região de brônquio esquerdo, principal esquerdo. Até vou voltar aqui para a gente ver. Aqui onde a gente viu o muco é mais na região de carina, ali iria para o direito, e aqui seria o principal já à esquerda. Já dá para ver a massa ali bem extensa. Nossa. Muito esquisito, né? Uhum. Foi coletado
foi feita biópsia para ver o que pode ser isso. Sendo um cachorro jovem, não sei, pensei se poderia ter parado um corpo estranho ali, formar um granuloma ou um abscesso. Eu não sabia nem o que pesquisar, tipo, nem procurar um artigo. Não sei, eu acho que são casos que a gente precisa fechar para depois estudar, né? Muito doido. Sim, porque Tá? 3 meses. 3 meses. Muito jovem, né? Será que poderia ser um granuloma fúngico? Que às vezes os fungos fazem um treco meio bizarro, né? Pode ser, E é né? respiratório, um cachorro jovem, sei Jovem. lá. Eu acho que pode ser também. Mais um granuloma, um abscesso, já que ele é jovem, mas se fosse um pouquinho mais velho, a gente já pensaria numa neoplasia, mas vai saber também, né? Sim. Sim, 3 Acho meses. que pode ser, sim. E parece Mas sempre focar, tem aquelas coisas doidas que, tipo, que dá, né? A gente geralmente associa a neoplasia à doença geriátrica, osteosarcoma em cachorros jovens, né? É sempre primordial. Às vezes alguma uma formação congênita também, sei lá. Ele é bem jovem, né? Ou já nasceu com algum tumor, às vezes até benigno, né? Tem uns tempos atrás eu vi um tumor benigno num bebê, já nasceu com ele, assim, aí era meio que na laringe e entrava no esôfago. E é benigno, só que era gigantesco, então ia atrapalhar, né, a vida do bebê ali, né, bem nessa região. Mas eles falaram que era benigno, mas que ficam essas massas gigantes, né, e é só retirar. Aí, sei lá, às vezes vai que cachorro pode ter alguma coisa assim também, né, e a gente não conhece Não bem conhece. ainda. Com certeza. Não dá para descartar nada, né? Sim. Eu acho que talvez a única coisa diferente seria indicar um atomo também, já que tem essa loucura toda acontecendo. E até a endoscopia, né? Claro. O que foi feito no caso. Até a gente falou, né? Lembramos dela no suporte, mas a gente já sabia que tinha sido feito, né? Até quando eu vi a imagem, eu pensei na esofagoscopia, porque pensei, vamos descartar que isso é esôfago ou não, para nem pensar naquilo que é. Mas faz todo sentido ser um brônquio. Daí aquele lobo caudal direito eu tinha até pensado naquele enfisema lobar congênito, mas talvez por tanta obstrução do esquerdo tá tentando compensar, né? O coitado. Acho que é isso, né? Acho que sim. Se a gente consegue, tem o retorno do que realmente era. Ficar no pé desse pessoal aí para falar pra gente o resultado. Essa veterinária é bem querida, ela dá sempre os retornos. Tomara que ela tenha também. Sim, a gente tem bastante retorno do pessoal do Paraguai, né? Sim. Ela é bem acessível. Sim. É isso, então. Casinhos doidos. Tadinho do bichinho, tomara que fique bem. Que dê pra tirar, né? Porque tá lá no começo. Coitado. É isso, então, meninas. Vocês têm mais alguma colocação? Não, era isso. 2 casos bem Obrigada. diferentes. Sim, bem diferentes, bem difíceis. Então, obrigada, meninas. Obrigada pela troca de ideias, pelo aprendizado. Obrigada para quem está acompanhando a gente. Se vocês tiverem pensado em algo diferente, acompanhar um caso parecido, tragam para a gente, que sempre ajuda muito. Então, obrigada e até a próxima.
Tchau, tchau.